presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem a possibilidade de enviar tropas europeias para a Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia. A fala aconteceu em um discurso à nação em resposta à atual incerteza global. Vamos ouvir um pouco do que ele disse com legendas na tela. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Vamos então chamar o Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de O Tempo, para a gente entender o peso dessa fala e o que exatamente ela significa, né, Fred? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. O Macron, ele tomou a frente de um movimento europeu ontem, né, que hoje está tendo uma presença muito forte pela reunião do Conselho Europeu para discutir o futuro da Ucrânia. Nesse pronunciamento de mais ou menos 12 minutos, ele foi muito enfático em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, afirmou que há uma ameaça russa à segurança europeia, né? Falou da necessidade de mais investimentos europeus em segurança e, como nós vimos ali na mensagem, ele ofereceu o arsenal nuclear francês para fazer uma dissuasão contra inimigos dos países aliados europeus, né? A França, nós preparamos um material aqui falando um pouco sobre a disponibilidade do arsenal. Ele fala ali de 1964, foi quando a França explodiu a sua primeira bomba atômica e ela estabeleceu uma força nuclear de dissuasão, de proteção contra uma ameaça russa, né? Atualmente são 290 ogivas nucleares, 50 estão instaladas em aviões Rafale, seja bases em terra, seja em porta-aviões, e o restante está em submarinos da classe Triomphant com lançadores de mísseis balísticos. Isso dá um alcance mais ou menos de 9.000 quilômetros, né, que permite essa defesa da área da Europa Ocidental. Ali no nosso quadro ainda fala um pouco sobre as ogivas, que têm a capacidade de 100 a 300 quilotons. Cada quiloton é 1.000 toneladas de dinamite, é o equivalente a 1.000 toneladas de dinamite, mais de um explosivo nuclear. O Macron, ele está oferecendo isso como uma forma de segurança europeia, uma vez que o Trump está começando, a partir da guerra da Ucrânia, ele sinaliza para uma série de fatores que deixam os europeus inseguros, né? O fato ali dele estar parando de apoiar a Ucrânia, de ter congelado a ajuda. Então, esse cenário que motiva essa declaração, essa ação mais contundente contra a Rússia, que o Sergei Lavrov, que é o chanceler, já rebateu. Ele chegou a escalar um pouco a discussão diplomática, falando que ele está considerando isso uma ameaça à Rússia, né? Então é esse que é o pano de discussão desse momento. Existe uma questão de um medo, né, desse caráter expansionista do Putin, de ele não se contentar ali com esse acordo que vai manter os territórios invadidos e controlados hoje na Ucrânia, para que ele, na verdade, avance numa ofensiva contra outras partes da Europa, né, Fred? Países europeus que fazem parte da União Europeia e da Aliança Atlântica, né, da OTAN, eles estão muito preocupados com isso. Alguns específicos, eles eram da esfera soviética, né? E alguns foram até repúblicas soviéticas. Então, dentro da União Europeia, há países como a Polônia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, que estão bastante preocupados com esse expansionismo e um resultado que agora está se apontando muito provável de uma Rússia ocupando uma boa parte da Ucrânia, e se ele perder qualquer restrição, ele termine de ocupar a Ucrânia e passa a ter uma fronteira direta com os países da União Europeia. Esses países vão se reunir hoje, né, na verdade? Já estão se reunindo, eles estão em Bruxelas, no Conselho Europeu, são 27 países europeus
que eles estão, inclusive com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, eles vão discutir algumas questões, principalmente com relação ao apoio à Ucrânia na defesa contra a Rússia, né? Como eu falei, depois daquele encontro bastante conturbado do Zelensky com Donald Trump e J.D. Vance na Casa Branca, os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar. Né? A ajuda militar dos Estados Unidos equivale mais ou menos a 40% da ajuda militar para a Ucrânia até agora. Na União Europeia, desde o início da guerra, já foram oferecidos para a Ucrânia 135 bilhões de euros em ajuda geral. Desse total, 48,7 eram ajuda especificamente militar. Foram para treinamento mais ou menos 70 mil soldados ucranianos, né? Além do fornecimento de munições de artilharia, munição de fuzis e armamentos leves, peças de artilharia, peças de blindados, aviões e por aí vai. Então, essa ajuda que eles estão colocando ali como um contraponto a essa perda. Além do que, o Trump também suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia. Né? E a Europa a França principalmente está oferecendo esses dados. O que isso significa? Por exemplo, a prevenção àqueles ataques de drone, que normalmente está na média de 200 drones russos lançados contra a Ucrânia por dia, nesse mês de fevereiro. Você saber quando eles vão ser lançados, mais ou menos em que área, etc., depende dessa informação, mais as movimentações militares. Sem essas informações de inteligência, a Ucrânia fica muito frágil para se contrapor a isso. Né? E esse é o ponto. E como eu falei, não é o único ponto. A partir da questão da Ucrânia, a Europa está se posicionando num movimento muito mais amplo, que é como que a Europa vai se posicionar diante de uns Estados Unidos que não cumprem os acordos de proteção que eles haviam firmado. A Ucrânia, por exemplo, é um deles. A Ucrânia, desde que ele abriu mão, que ela já foi uma potência nuclear quando era parte da União Soviética, quando ela abriu mão desses armamentos nucleares, os Estados Unidos se comprometeram junto com Rússia, países europeus, a defender no caso de uma invasão. E não aconteceu, nem em 2014, quando a Crimeia foi anexada, muito menos agora na invasão. Então a Europa está muito preocupada com essa perda do compromisso de segurança dos Estados Unidos. E aí, não sei, né? Eu acho que tem uma impressão, você disse que eles já não cumpriam, tanto a Europa quanto os Estados Unidos não cumpriam tanto essa função de proteção à Ucrânia, pensando na Ucrânia ali como uma barreira, né, entre a Rússia e a Europa e o resto da Europa, e agora essa preocupação, ela escala. Antes essas preocupações não eram tão grandes, a gente pode dizer assim, quando aconteceu a Crimeia, por exemplo, não houve essa proteção porque não tinha tanto essa expectativa de atingir outros países? Vamos colocar da seguinte forma, a Europa, ela passou a preocupar basicamente com a questão econômica e da integração durante um longo período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a questão da defesa em relação à ameaça da extinta União Soviética e da Rússia passou a ser ancorada tanto pela OTAN e principalmente pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Né? Então, essa dissuasão nuclear dos Estados Unidos em relação à Rússia, ela permitia que a Europa se preocupasse com uma outra questão, que era da sua integração e do desenvolvimento econômico. Primeiro, a recuperação econômica do pós-guerra, depois essa consolidação de um mercado europeu. Então, como ela passou a se preocupar com isso, a questão da defesa ficou relegada a segundo plano. Agora, nos últimos anos, tem havido uma mudança significativa. O que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a recuar dos seus compromissos de proteção internacional, em especial da Europa. No primeiro governo Trump, ele havia pressionado os países europeus a aumentarem seus orçamentos de defesa a 2% do PIB. Né? Agora, ele já está falando em aumentar a 5% do PIB.
Hoje a Europa gasta mais ou menos, o orçamento total da defesa está em torno de 600 bilhões de euros. E poucos países não cumprem agora esses 2%. Basicamente, mais ou menos 8 países, basicamente Itália, Bélgica, Espanha, Portugal. Mas alguns países já chegaram muito acima dos 2% e foram bem além. Curiosamente, aqueles mesmos países, não é nem curiosamente, não é para ter curiosidade nenhuma, é óbvio, aqueles mesmos países que eu falei que eram mais preocupados. Polônia, que já chega a 4%, Estônia, Letônia e Lituânia, que está na faixa entre 2,9% a 3,3% do PIB. Ou seja, são países que estão muito preocupados com essa, pois estão na zona de fratura. Sim. E a própria... E no mais recente, agora, nos últimos tempos, né, nesse atual governo Trump, a sinalização foi aumentando ainda mais. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, ele foi em fevereiro na Europa e fez uma declaração assim, que gerou um pânico nos governos europeus. Ele falou que a preocupação primordial hoje dos Estados Unidos não é a segurança da Europa. E isso gerou uma movimentação muito grande, porque a ameaça da Rússia para os países europeus é iminente. E o que acontece logo em seguida? Acontecem essas informações que a gente viu do Trump pressionando a Ucrânia, fazendo negociações em separado com a Rússia e não oferecendo nenhuma garantia de segurança. Há poucos dias atrás, na terça-feira, se não me engano, a presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, ela fez um anúncio de um pacote de 800 bilhões de euros, isso dá mais ou menos uns 4 trilhões de reais, para rearmamento da Europa, para uma garantia de uma Europa segura e independente dos Estados Unidos. E o próprio presidente, o novo chanceler da Alemanha, o futuro chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, ele também falou num discurso sobre a questão de que é preciso a Europa pensar numa segurança sem os Estados Unidos. Certo? O Macron, com essa sua oferta do guarda-chuva nuclear francês, ele não faz muita... ele não chega a ter uma disputa pare a pare com a União Soviética. Como nós vimos, tem 290 ogivas nucleares. A União Soviética a Rússia tem 4.300 ogivas. Mas a questão não é o que ele faz, o que ele é capaz de enfrentar um por um, mas é a ameaça de destruição que ele pode causar que impeça o início de um conflito. E outra parte também muito importante é Macron, ao fazer isso, ele se antecipa a um movimento europeu e que se põe como uma liderança. Agora, é muito preocupante você ter uma Europa tão instável, tão preocupada em se rearmar, né? E inclusive, apesar de nesse período ela ter buscado a União Europeia, a integração, etc., ela tem vários conflitos entre si, de disputas comerciais, de disputas de interesses, disputas de fronteira, interesses de áreas, e que são históricos, definições de froneiras históricas. Você ter uma Europa se rearmando é uma preocupação muito grande. Essa ideia de abandonar a Europa à própria sorte e se rearmar, nós vimos isso em 2 ocasiões no século XX, em 1914 e pré-1939. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É realmente um assunto que preocupa, né? Até mesmo o tema da nossa enquete, né? Essa pergunta sobre essas ações do Trump e dos Estados Unidos podem levar a mais conflitos internacionais, e esse esforço de, na verdade, desintegrar, né? Uma integração global que já era muito, assim, já existia há muito tempo, já tinha seus efeitos ali muito claros, e aí diminuía tensões em certos locais específicos, estratégicos. Agora essa nova ordem, né, o que a gente falou aqui, falou também na reunião, assim, essa nova ordem que o Trump tenta estabelecer, que ainda não é muito clara, na verdade, mas que ele tenta ali, ele está claramente quebrando uma ordem já existente, ela
traz essa preocupação de novos conflitos e de que a gente tenha essas diferenças que existem dentro da Europa, conflitos territoriais, e aí hoje a gente tem uma Europa dividida até no sentido ideológico de seus mandatários, né, presidentes enfim, a gente tem lugares que tem presidentes mais à esquerda, lugares que tem presidentes mais, que tem comandantes mais à direita, a extrema direita ganhando força, a gente tem regimes autoritários como na Hungria, enfim, que acabam tensionando muito essa relação e como se fosse deixar um barril de pólvora ali, né, Fred? Sim. As transições de ordem normalmente são períodos muito instáveis e a acomodação dos países a esse período instável é sujeito ao agravamento de hostilidades. Se essas hostilidades vão virar conflitos armados ou chegar a uma acomodação, depende muito das instituições que tem para garantir a paz. Um dos problemas da atual política e desse atual momento que nós estamos vivendo é exatamente esse. As instituições internacionais, elas estão sendo questionadas e muitas vezes minadas. A ideia de uma OTAN unida, uma União Europeia, outros organismos não necessariamente de segurança, como a Organização Mundial de Saúde, né, uma questão que margeia a discussão de segurança, que é a discussão da ecologia, né? O Pacto de Paris também sendo minado. Ou seja, são os diversos canais onde os países têm interesses comuns e ali eles podem trocar trunfos, né? Ou seja, eu abro mão de uma questão de segurança, mas eu ganho aqui na questão do meio ambiente, eu recuo uma coisa na saúde, mas eu ganho um pouco mais em proteção. Então, esses ambientes de discussão internacional que serviriam de alívio às pressões nesse momento de instabilidade, eles estão sendo minados. E isso é uma coisa muito perigosa num ambiente de mudança de ordem, né? De proposta de mudança de ordem e de grande insegurança e incerteza. Eu acho que essa questão dessa proposta de nova ordem, de os papéis desses organismos, como eles têm sido minados, enfim, é até tema de mais um programa aqui, né, Fred?